Convido o doutor César Roberto Bittencourt. A se manifestar pelo investigado Rodrigo Santos da Rocha Loures. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, digníssima presidente desse colégio do tribunal, é sempre uma honra retornar a essa tribuna. Cumprimentar os demais ministros, eminentes relatores, a ministra, eminente representante do Ministério Público, colegas advogados. Peço vênia para cumprimentar os estudantes da Universidade Caruaru de Direito que estão aqui assistindo, aprendendo, os estudantes da Universidade Federal Fluminense. Um prazer em tê-los conosco. Antes de mais nada, Excelência, peço vênia para fazer um desagravo, que eu não tenho procuração, mas acho assim, uma injustiça tremenda que se faz divulgando para o país todo, na mídia e nas redes sociais, de um sujeito delator desqualificado que coloca em dúvida a honra de dois juízes, dois magistrados federais, que eu só os conheço profissionalmente, sei da dignidade, da seriedade, da honestidade, da competência, de um trabalho que honra a magistratura. Mas são juízes que não têm oportunidade, não têm a televisão para dizer, se defender. Aliás, nem tem que se defender, porque são insinuações, fica nas entrelinhas, dizendo que tem na mão isso. Então, em nome desses magistrados, eu quero desagravá-los aqui, dizer que nós, como advogados que os conhecemos no dia a dia, são juízes que atendem bem advogados, partes, que labutam no dia a dia e só honra a magistratura nacional. Não tenho procuração para isso. Faço por conta. Senhores ministros, eminente representante do Ministério Público, sempre trato com respeito, com dignidade, com honra o Ministério Público, a instituição que eu tenho orgulho de ter pertencido. Sou procurador de justiça aposentado do Estado do Rio Grande do Sul. Respeito muito e defendi muito o Ministério Público, inclusive no exterior. E as minhas broncas são pontuais, são processuais, são casuísticas, com o respeito devido. As minhas homenagens, doutor subprocurador Nicolau Dino. Pois bem, Excelência, nós estamos diante de fatos gravíssimos, terríveis, de pessoas que se imaginavam que tivessem uma índole, uma dignidade, e os tempos e as gravações demonstraram que não são dignos do respeito que vinham tendo, que não têm dignidade para falar, para conduzir, para condenar, para imputar nada a alguém. Porque eles mesmos disseram, numa forma de desculpas, que o que eles falaram na gravação não é a verdade. E quem garante que na delação eles falam a verdade? Pois bem, Excelência, desde o primeiro momento, quando saiu a gravação do dia 7, na primeira manifestação, e desde sempre tenho repetido, que aquela gravação do dia 7 de março do presidente da República foi uma cilada, foi uma armação, foi uma gravação encomendada, foi proposta. Agora, nessa gravação deles, que eles dizem que não falaram a verdade, para se defenderem, eles vêm e diz os joelhos para os outros, nós cumprimos uma encomenda pedida pelo Marcelo. O Temer é top. Agora nós queremos o retorno. Eles confessam que gravaram a pedido, a comando, a orientação do Marcelo. O Temer é top. Nós cumprimos uma tarefa e queremos o retorno. Então, essa demonstração é mais uma para a gente comprovar que se trata efetivamente de uma tocaia, de uma armação, de uma cilada, de um flagrante preparado. Mais que isso, eu faço a distinção e digo que se trata de flagrante provocado, porque aqui existe a figura do agente provocador, de um agente que vai lá para incriminar, que vai lá para tirar, para trazer uma resposta, uma prova de um crime para o Ministério Público, ou pelo menos para esse cidadão que integrava o Ministério Público. Pois bem, se tem falado desde então na legitimidade da gravação do interlocutor, que o Supremo teria validado isso. Não é verdade. A posição do Supremo tem sido muito clara, repetidamente, reiteradamente, diz que o interlocutor pode gravar para se defender. Se estiver sendo extorquido, se estiver sendo chantageado, ele pode fazer esta gravação para a sua defesa. Não é o caso. A situação aqui é completamente diferente. É o indivíduo que grava para incriminar, não para se defender, mas para criar uma prova, trazer uma prova para devolver para negociar na sua delação. Pois então, a legitimidade, aquela que o Supremo reconhece, não é este caso.
na realidade, nós estamos aqui diante de uma ilegitimidade, de um meio ilícito, de uma gravação não autorizada. Mas, além da gravação, excelência, não trago como esta, em si mesma, nula, que é também. Mas eu tenho mais dois fundamentos, para mim, muito mais graves, que são fundamentos, garantias constitucionais. Primeiro, é o direito ao silêncio. Ele não disse, Vossa Excelência tem o direito de calar, Vossa Excelência tem o direito de não falar, Vossa Excelência tem o direito de não produzir prova contra si. O segundo fundamento, Vossa Excelência, então, produziu prova contra si mesmo. Não teve oportunidade de se defender. Não foi dado a ele o direito de ficar silente e de não produzir prova contra si mesmo. Então, esses dois fundamentos constitucionais, para mim, são muito mais graves e anulam por completo essa primeira questão. Nós estamos, então, realmente diante de um flagrante preparado que esbarra na súmula 145 desse tribunal. Mas as ilegalidades não param por aí. Nós temos ainda, depois, o assodamento da perícia. Por que o Ministério Público apressadamente não caminhou para a perícia? O Ministério Público disse que não confiava na perícia e poderia ser vazado. Pelo amor de Deus. Quer dizer, nós temos a gravação da maior autoridade da República e eu pego daqueles indivíduos e não mando a perícia, não examino. Mas isso, que nós falaremos depois, é da custódia da prova. Nós temos outro problema, ação controlada. Para mim, uma ação verdadeiramente descontrolada. Nós temos uma ação controlada, uma captação ambiental e um agente infiltrado. Tudo ilegal. Se o ministro relator, e vai perceber, se não percebeu, prestar atenção nesses dados, assim, que a ação controlada foi praticada no dia 24 de abril, das 10h20 às 12h30, ministro. Das 10h20 às 12h30. E o protocolo do pedido de autorização ocorreu no mesmo dia, às 17h32. Ou seja, foi feita a ação controlada antes de pedir autorização. E não é só a ação controlada, uma ação controlada com captação ambiental. Então foi feito ilegal. Os velhos tempos da polícia arbitrária, que fazia o banditismo, prendia em flagrante, batia, tirava o serviço, depois pedia um mandado para esquentar. Pois olha, então está nos autos, esses fatos estão acontecendo nesta ordem, mas a captação ambiental precisa de autorização prévia, autorização judicial. A colaboração premiada precisa a notificação prévia, que não aconteceu. Então nós temos duas ilegalidades, a ação controlada, a captação ambiental sem nenhuma autorização e mais, nós tivemos um agente infiltrado. Quem é que estava lá participando? O Saúde. O Ricardo, o Joelson, o Ricardo Saúde que conduziu toda aquela conversa com o Rodrigo. Quem é o Ricardo Saúde? É o agente infiltrado. Foi isto. Então, e daí, sem autorização legal. Só que o agente infiltrado, com autorização legal, é o agente policial. Quem tem autoridade para fazer isso, autorizado pelo juiz, pelo ministro, é o policial. E que eu saiba, o Saúde pode ser um monte de coisas que não prestam, mas não é policial. Não teve autorização. Mas o que surpreende, excelência, depois de trazido isto no HC, que está pronto, já pelo menos já com a resposta do Ministério Público, nesse HC que estamos alegando a ilegalidade dessa prova, aqui, vem o Ministério Público e responde, não, mas não era uma ação controlada, era apenas uma investigação assistida. Isso é sério, é verdade, está escrito ali. Mas a ação controlada foi postulada pelo doutor procurador-geral, lá do senador Aécio Neves. Depois, no dia 24, foi pedido para ampliar essa ação controlada para o Rodrigo. Está escrito nele o pedido de ação controlada e está autorizado por Vossa Excelência, ministro, ação controlada. Agora, como o doutor procurador-geral percebeu que é ilegal, que não está satisfazendo os requisitos, ele diz que não era uma ação controlada, e está escrito na resposta do agravo que está com o eminente relator do ministro Lewandowski. Então, excelência, nós temos estas nulidades, embora talvez não seja agora a hora de tratar da nulidade destas provas, até porque nós temos um HC da ação controlada mostrando a ilegalidade, temos um outro HC sobre a ilegalidade das interceptações telefônicas também. Então, nós temos esta prova ilícita, a primeira lá da gravação, nós temos a segunda prova ilícita da ação descontrolada, porque desautorizada, ilegal, imprópria, e nós temos também o agente infiltrado, que não poderia ser, mas nós temos um segundo encontro, que é o dia 28.
com o Rodrigo Alves. Este segundo encontro também é ilegal, porque é uma prova derivada daquela do dia 24. Ministro, naquele dia 24 foi falado por eles que a gente se encontraria de novo para tratar do assunto, o prosseguimento. Então, a derivação desta prova do dia 24 contamina essa do dia 28, na sequência por ali. De qualquer forma, eu tenho uma preocupação, que é com a cadeia de prova. Ora, se o doutor procurador-geral, com toda a estrutura que tem, com uma perícia a seu dispor, pega e faz esse tipo de trabalho, traz a gravação daquela do Joelson com o presidente, não submete à perícia, desde que foi feito o exame preliminar, tem um problema. Por que não periciou? Mas o Joelson confessou que ele suprimiu um texto de lá, daquela gravação, porque falava de mulheres, falava de sexo, falava de outras bandalheiras que ele é capaz de fazer. Só que não consta, não vi. Eu não tive acesso ao exame pericial ainda, mas soube que não tem corte, que não houve nada. Pois então eu estou preocupado com a cadeia da prova. O responsável pela cadeia da prova é de quem a produz, de quem a utiliza. A responsabilidade pela legalidade, integridade, seriedade da prova é do Ministério Público. Então, esta prova, que não é íntegra, que não tem perícia, que não foi feita a perícia no tempo, que tem uma supressão, parece que não foi reconhecido, é um problema de responsabilidade exclusiva do Ministério Público. Pois bem, então nós estamos diante da situação que é o seguinte: nós verificamos nesses acordos, nesses desmandos, nas gravações, que eles negam que seja verdade, eles querem que seja verdade, só aquilo que interessa para eles, que a gente constatou que, segundo foi dito, o ex-procurador da República, Marcelo Miller, auxiliando os delatores, antes de demitir-se do Ministério Público, advogou para aqueles agentes da delação, expondo o Ministério Público ao descrédito. Fez jogo duplo, corrompeu-se. Pode ter praticado, pelo menos em tese, o Marcelo, os crimes de tráfico de influência, de corrupção passiva, de advocacia administrativa. Ora, como o Marcelo Miller era o braço direito do procurador-geral, era o homem da sua confiança, que pode ter praticado crimes, ora, aqui, segundo o próprio doutor Janot e a orientação desse Supremo, ele tinha o domínio do fato. Quem tem assessor envolvido em crime, assessor que é o braço direito, assessor que é da sua estrita confiança, tem sido denunciado a rolo, todo mundo cometendo autor do crime. Então, eu questiono apenas, e não se aplica aqui a teoria do domínio do fato, mas essa é uma questão apenas que caberá à doutora Raquel ainda examinar. Porque se o doutor Marcelo Miller praticou os crimes, me parece que o doutor Janot não era a pessoa adequada para fazer essa investigação, porque é seu assessor, porque é seu braço direito. Assim, excelências, agradecendo a atenção, nós estamos pedindo que essas 3 provas não sejam consideradas, e pelo menos se deixe, então, para ser examinado oportunamente nos habeas corpus que deverão vir à pauta. Muito obrigado, excelência. Agradeço a Vossa Excelência.